Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Python Nando. E hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre decoradores da linguagem Python, como utilizar, como criar os seus próprios decoradores e etc. Mas antes, vamos dar um contexto geral. Se você já programa há algum tempo na linguagem, você provavelmente já viu uma sintaxe tipo essa. Tem lá a sua função e em cima da sua função tem arroba e o nome de alguma coisa. Aí você se perguntou, mas o que é isso? Nunca tinha visto algo do tipo assim. Então é hoje nessa aula que você vai aprender o que é isso e como funciona. Basicamente, esse arroba e seguido de algum nome é um decorador que a gente chama. O decorador é nada mais nada menos que uma forma da gente modificar o resultado final da nossa função. Ou seja, a gente vai modificar alguma coisa na nossa função original, que é a minha função, para que a saída seja diferente da original, ou seja, a gente vai fazer alguma implementação a mais dentro da nossa própria função. Caio, como que isso funciona? Nada mais, nada menos, um decorador é uma outra função. E essa função, ela vai receber uma função como parâmetro. Sim, no Python isso é possível. Então vamos entender aqui primeiro como que uma função recebe outra como parâmetro. Primeiro a gente tem que entender que no Python tudo é um objeto. Desde um número inteiro, de um float, de uma classe, de uma função, tudo é um objeto. Então quando a gente recebe um inteiro como parâmetro, a gente está recebendo um objeto como parâmetro. Quando a gente recebe uma função como parâmetro, a gente está recebendo um objeto como parâmetro. Ok? Então vamos criar uma função aqui. Def validar. E essa função, ela vai receber x como parâmetro. Eu não especifiquei o que x é. Mas aqui neste caso, x será uma função. Então eu vou rodar print x. Só que x ele não é uma função, ó. Vou fazer assim, ó. Return x, na verdade. Return x. Agora eu vou criar uma função chamada soma, que ela vai receber x e y e vai retornar, return x mais y. X mais y. Ok. A função validar, ela recebe sempre uma função como parâmetro. E eu quero que esse x aqui seja uma função. Então eu posso passar a função soma como parâmetro. Soma aqui não é uma função? Sim. Então aqui eu estou passando a função soma como parâmetro para a função validar. Ou seja, x aqui na função validar será uma função, a função soma. Aqui eu não posso abrir parênteses da função soma. Porque sempre que você abre os parênteses, você está executando aquela função. Quando você não abre, você não está passando. Está passando simplesmente a referência de memória. Agora, vou rodar esse código aqui. Na verdade, eu vou dar um print nisso daqui. Print nisso daqui. Então, nada mais, nada menos que o validar recebeu uma função e retornou a própria função. Então, quando eu rodar Python 3 decoradores.py, ele falou function, soma et e um endereço de memória. Ou seja, isso daqui é uma função, concordam comigo? Se isso daqui é uma função, eu posso abrir e fechar os parênteses. Se eu abro e fecho os parênteses, eu executo a função, ele fala missing two required positional arguments x e y. Porque eu não passei x e y para aquela minha determinada função. Então vamos passar 2 e 3, por exemplo. Se eu rodo meu código, ele não me mostrou nada porque eu só estou retornando. Mas se eu dou um print aqui, ó, print validar. Aqui ele mostrou o valor 5. Então, esse daqui é o primeiro conceito que a gente precisa entender antes de partirmos para os decoradores, que é as que a gente chama de High Order Function, as funções de ordem superior. O que é uma High Order Function? É uma função que recebe uma outra função, que recebe ou retorna uma outra função. Então, a validar aqui é uma High Order Function, porque ela recebe e retorna uma função. É uma função que recebe e retorna outras funções. Então, o primeiro conceito é esse. Agora a gente tem que entender um outro conceito, que é o conceito de clausura. É basicamente a gente criar dentro de uma função uma outra função. Por exemplo, dentro da função validar, eu tenho a função def valida. E essa função valida, deixa eu até tirar a soma aqui por enquanto. E aqui eu vou dar um print em fui chamada. Então, dentro da função validar, eu chamei a função valida. Eu criei a função valida. Se eu fizer assim, validar, abrir e fechar parênteses, passar 2, por exemplo, qualquer coisa, e rodar meu código, ele não me mostra nada, mas não dá nenhum erro. Por quê? A função validar, o que ela fez? Simplesmente criou uma outra função. Ela não chamou nem nada. Eu poderia chamar essa função. Então, valida, abre e fecha parênteses. Agora, quando eu rodar meu código, ele vai mostrar fui chamada. Por quê? A função validar, ela criou uma função, definiu uma função e chamou ela. Mas eu poderia, além disso, retornar uma função. Retorna, valida.
Vou tirar esse parênteses aqui porque ele só está atrapalhando, né? Agora, se eu rodar meu código, ele não me mostra nada porque eu só estou retornando. Mas se eu der um print, o validar agora é uma função, function validar.locals.valida, e o endereço de memória. Ou seja, validar, abre e fecha parênteses, está retornando alguma coisa. O que ele retorna? Uma função. Feito isso, eu posso retornar essa função para a gente de novo. Rodei meu código, ele me mostrou fui chamada. Ok? Então, isso daqui tem que ficar bem claro para vocês. Vocês podem receber funções como parâmetro de outras funções, retornar funções e criar funções dentro de funções. Agora sim, a gente pode partir para os decoradores. Imagina assim, eu tenho lá uma função chamada def soma, ela recebe x e y e ela retorn x mais y. Vamos supor que essa função aqui eu não quero poder ter a possibilidade de somar números negativos. Eu não quero essa possibilidade. Então, o que eu poderia fazer? Aqui dentro dessa função, eu poderia fazer se x for menor do que zero, or y for menor do que zero, aí eu retorno a soma. Se não, eu faço alguma coisa. Ou seja, eu poderia fazer algo do tipo, só que isso aqui está estranho. Porque a ideia da minha função soma é somar alguma coisa e não validar. Eu poderia ter uma outra função que faz a validação, mas aí a função soma, ela fica com um único princípio, ela fica com apenas uma única coisa para ela fazer, que é somar. O que a função soma tem que fazer é somar. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero criar uma função que vai validar isso daqui para mim. Então eu poderia fazer assim, ó, def, criar aqui uma função validar, e a função validar, o que ela vai fazer? Ela poderia fazer algo do tipo assim, se... aí a função aqui vai receber x e y. Então, se x for menor do que zero, or y for menor do que zero, eu dou um race, value error, x ou y, x e y não podem ser negativos. Agora, se isso não acontecer, eu chamo a minha função, só que aqui eu tenho que receber uma função, então eu vou chamar de f. Aí eu chamo minha função e passo x e y. Então aqui tem uma forma de eu fazer isso. Agora, em vez de eu chamar a função soma, eu vou chamar a função validar. Então eu chamo a função validar, eu passo a função soma como parâmetro, ou seja, para o f eu passei a função soma, e agora eu vou passar os valores 10 e 10. Se eu rodar meu código, ele não me mostra nada porque eu só estou retornando. Eu teria que dar um print nisso aqui. Vou falar que x vai ser igual a isso e dar um print nisso, né? E print em x. Rodei meu código e ele mostrou none. Ah, tá, porque aqui eu teria que retornar, return f de x. Rodei aqui, ele me mostrou 20. 10 mais 10, 20. Se eu passar algum número negativo aqui, ele fez o tratamento. X e y não podem ser negativos e me deu a exceção que eu esperava. Tá, beleza. Agora vamos começar a aprofundar um pouquinho. Agora, dentro da função validar, eu posso criar uma outra função, def valida. E eu vou receber aqui na validar apenas a função. E aqui na valida eu vou receber x e y. Agora, o que eu vou fazer? Dentro da valida eu vou retornar, return, f, passando x e passando y. Agora, o que nós temos aqui? E agora, dentro da validar, eu vou retornar a função valida. Lembra que a gente viu isso aqui no começo da aula? Que eu crio uma função, dentro dessa função eu crio uma outra e retorno a própria função que eu criei. Então, return valida. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu criei uma função, essa função recebe uma outra função como parâmetro e ela simplesmente cria uma função dentro dela chamada valida, que recebe dois números como parâmetro, aí ela chama a função que foi recebida aqui como parâmetro e passa o que ela recebeu aqui como parâmetro, x e y, e depois retorna essa determinada função. Então, olha o que a gente poderia fazer. A gente agora, isso daqui eu vou deixar aqui em cima por enquanto. Então, aqui eu poderia fazer algo do tipo assim, ó. Agora eu tenho que deixar a função soma, né? Eu tirei a função soma aqui sem querer. Vamos pegar isso daqui e voltar isso daqui para cá. Isso daqui para cá. Beleza, então aqui eu tenho minha função soma. Agora vamos chamar essa função validar. X é igual a validar. Eu passo soma, passo 10 e passo 10. Vou dar um print no x. Print no x. Rodei meu código e isso daqui me mostrou algum resultado? Não. Por quê? O que a função validar retorna? Ela não está retornando a chamada da função valida. Ela está retornando a função valida. Então agora o x, ele é uma função.
Concordam comigo? Então eu poderia fazer assim, x abre e fecha parênteses. Agora sim ele vai chamar a função valida. A função valida ele faz o quê? Return f de x, y. Rodei meu código, aí sim ele me mostra o valor 20, porque eu chamei de fato essa determinada função, ok? Acho que ficou claro, não ficou? Agora eu poderia, em vez de falar x abre e fecha parênteses, eu poderia deixar simplesmente o x e abrir e fechar os parênteses aqui. Rodei o meu código e eu tenho lá 20. Basicamente, criei um decorador. Você vai falar, Caio, cadê o arroba? Cadê aquela sintaxe meio estranha que a gente vê, não vê com tanta familiaridade? Basicamente, isso daqui é um decorador que eu acabei de criar. Só que tá com uma sintaxe meio estranha, assim. Qual que é a diferença de um decorador que eu acabei de fazer? O decorador ele vai vir aqui em cima da função como uma arroba e ele modifica todas as chamadas da função. Quando eu faço dessa forma aqui, se eu quiser chamar a função soma normalmente, eu chamo soma, passo 10 e passo 10 aqui. Eu chamo a função soma, o validar nem é chamado em momento nenhum, se essa linha aqui tiver comentada, né? Por exemplo, agora eu quero alterar toda vez que eu chamar a função soma, eu quero que essa regra de negócio seja aplicada, por exemplo. O que poderia ser a regra de negócio? Se x for menor do que 0, or y menor do que 0, eu dou se isso aqui, um deles for menor, eu dou um race, value error, x e y não podem ser negativos. Vamos voltar aqui com o print no x. Então, eu tenho uma regra de negócio. Eu estou validando alguma coisa. Se eu passo aqui 10 e 10, ele me retorna 20. Se eu passo menos 10 em algum momento, ele me dá a exceção. Ele me dá o value error. Agora, eu quero que toda vez que eu tentar chamar a função soma, isso daqui aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e y e vou passar aqui para a função valida. E vou tirar daqui de cima. Agora, o que eu vou fazer? Em vez de eu usar essa sintaxe aqui que eu estava utilizando, deixa eu dar um clear aqui no terminal, clear. Em vez de eu utilizar essa sintaxe, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui e agora eu vou dar um arroba aqui em cima e validar. Então aqui essa função validar não está recebendo uma função como parâmetro. O que ela está recebendo como parâmetro? A função soma, porque eu fiz o arroba validar aqui em cima. Então agora eu posso chamar direto a função soma, abre e fecha o parênteses, passo 10 e passo 20, por exemplo. Agora o x e y vai vir aqui para o valida, porque eu usei meu decorador. Agora, quando eu rodar meu código, ele vai mostrar nada, porque eu não printei nada em momento nenhum. Então, print soma. Rodei o meu código agora, ele mostrou o valor 30. Então, basicamente, fiz um decorador. Se eu passar aqui um valor negativo, menos 20, rodei meu código, ele me deu um erro. Então, agora, toda vez que eu tentar chamar a função soma com um valor negativo, ela não vai funcionar. Por quê? Eu não estou executando de fato a função soma. Eu estou executando a função valida. Perfeito? E agora aqui a gente poderia utilizar para alterar os funcionamentos da função soma, por exemplo. Vamos supor, a função soma ela soma dois números. Só que vamos supor que eu quero somar o dobro de cada número. Então eu poderia falar que x é igual, vezes igual a 2. E y vezes igual a 2. Quando eu faço isso agora, vamos tirar o menos 20 daqui, rodo o meu código e eu vou ter lá 60. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 mais 20, 60. Ou seja, eu modifiquei o funcionamento da minha função atual, modificando os parâmetros. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente, é isso daqui, um decorador. Assim, a gente tem alguns conceitos que a gente precisa entender antes de ir para os decoradores, como, por exemplo, High Order Function, Clauses, ou seja, é um conceito mais avançado da linguagem Python. Mas eu acredito que mesmo para iniciantes, esse tutorial aqui, essa aula tenha ficado muito clara, ok, pessoal? Se ficou com alguma dúvida, não esquece de perguntar aqui nos comentários. Caio, não entendi isso, não entendi aquilo, que eu respondo todo mundo, ok, pessoal? Não se esquece de se inscrever no canal aqui também, para você não perder nenhum vídeo, porque a gente está trazendo vídeo 4 vezes por semana aqui no canal, então se inscreve para você não perder os nossos vídeos, ok? O link para as nossas redes sociais está aqui na descrição do vídeo, LinkedIn, GitHub, Instagram, segue a gente por todas essas redes lá, ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço.